Olá, muito boa noite. Vamos aguardar aí o pessoal entrar. Oi, Ju, boa noite. Olá, boa noite, Natália, Vanessa. Olá, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o som? Boa noite, Fátima. Marlene, boa noite. Marlene sempre muito pontual. Vaneide, boa noite. Tudo bem com vocês? Bater um pouquinho de papo hoje de novo. Ah, maravilha. Tem um pequeno delay aí entre a resposta de vocês e meu áudio, mas a gente vai se acertando. Esperar aí uns minutinhos. Renata, boa noite. Esperar uns minutinhos aí e a gente já vai iniciar, tá? Atrasada nada, Renata, estamos começando ainda, fica tranquila. Obrigada pela participação de todo mundo aí. Boa noite, Marcos, Samuel, tudo bem? Oi, tudo bem? Agora sim. Então, o som tá fluindo aí, legal, né? Então, vamos lá. Vamos começar a conversar aí um pouquinho, tá? Então, hoje eu trouxe dois temas bem importantes para vocês, tá? Mais temas recentes, né? A gente tem que trazer bastante artigo aí para vocês também. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a utilização da cannabis medicinal, tá? Para o COVID, tá? A gente vai falar um pouquinho de como age, tudo bonitinho, o que pode realmente ajudar a gente. Vamos ver o que tá saindo recente de artigo científico sobre esse tema, tá? Tudo que a gente vai falar aqui é tudo baseado em artigo científico, tá bom, gente? A gente vai falar tudo aqui com embasamento literário para vocês. E depois a gente vai bater um papinho sobre burnout, né? Uma síndrome aí extremamente comum entre os profissionais de saúde, não só profissionais de saúde, mas de modo geral, mas tá bem alta aí por causa do Covid, tá? Extremamente importante a gente conversar sobre isso. A gente vai dar mais um minutinho aí pro pessoal entrar e aí a gente já vai conversar. Lívia, Rogério, boa noite. Eu não sei se tem alguém aí que não está no grupo do WhatsApp, tá? De cannabis medicinal, mas lá eu vou postando bastante conteúdo para vocês. Eu estou colocando, né? A Ju tá se encarregando aí de colocar um arquivo para vocês sobre um artigo que saiu recentemente, saiu esse mês, né? Mês passado, na verdade, que a gente já passou para abril, mês de março, saiu a utilização, um estudo que foi feito da utilização do CBD, tá? Para COVID, o que faz no nosso corpo, o que acaba desencadeando aí a utilização. É um artigo em inglês, tá bom? Mas para resumir assim para vocês, eu vou estar conversando com muita coisa que aparece nesse artigo e uma coisa que a gente acabou juntando aí de outros artigos que também acabam citando a utilização do COVID, tá bom? Então vamos lá. Quem não tá no grupo do WhatsApp, tá? Manda mensagem aqui no direct que a gente coloca vocês, lá a gente pode bater um papo aí sobre todos esses temas também, tá bom? E todas as lives a gente vai postando o conteúdo em escrito, né? Um materialzinho de apoio aí para vocês poderem acompanhar a live direitinho, tá? Então, como sempre, né? Eu trago para vocês sempre falando da ação direta da cannabis na patologia que eu trago para vocês em todas as lives, e a gente acaba falando de uma ação indireta, né? Porque ela age aí das duas formas, tá? Então, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas saiu esse artigo científico, né, da utilização do canabidiol, e eles viram que o canabidiol, ele inibe a replicação do vírus da Covid, tá? E além disso, ele ainda promove no hospedeiro, né, uma resposta imune inata, né?
Depois, quem quiser, eu coloco aí pra vocês, eu disponibilizo por e-mail, tudo bonitinho, envio no WhatsApp esse artigo pra vocês. Mas se vocês colocarem o nome, esse título ali no Google, vocês já vão ter acesso ao arquivo, tá? Deixa eu voltar pra minha tela. Aí, ó, tô aprendendo novas técnicas aqui pra trazer pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu sempre começo falando da ação direta, né, da cannabis medicinal na patologia que eu trago. Então, primeiro a gente vai começar conversando sobre COVID. A principal complicação do COVID é a inflamação pulmonar que acaba gerando ali pela ação do vírus, acaba agindo pela ação da infecção bacteriana secundária ao problema inicial, né, do vírus, tá bom? Então, é bem importante a gente começar falando da ação direta. Então, se eu tenho uma inflamação pulmonar por causa do COVID, né, da ação do vírus, da infecção secundária, todos já sabem, a gente já sempre conversou nas lives, da ação anti-inflamatória, né, do nosso tratamento, da nossa querida cannabis. Então, a cannabis, ela tem uma ação anti-inflamatória muito potente, tá? Existem artigos científicos, estudos que dizem que a cannabis, os compostos da cannabis, são 2 vezes mais potentes que a hidrocortisona, tá? A hidrocortisona, ela é um anti-inflamatório muito potente, que a gente utiliza tanto na medicina veterinária quanto na medicina humana, tá? Então, só por esse parâmetro, a gente já sabe da ação anti-inflamatória da cannabis medicinal. Se eu tenho um vírus que tá causando uma agressão a um tecido pulmonar, tá causando uma inflamação, né? Juntando ali, chamando as bactérias, causando uma infecção secundária, e eu tenho um anti-inflamatório, ele vai agir ali no tecido pulmonar, retirando toda essa inflamação por causa do COVID, tá bom? Além disso, tem estudos, se vocês colocarem lá no Google, vocês vão achar, tem estudos mostrando que o canabidiol, né, a cannabis, tanto o THC também, tá? Que esses estudos são mais voltados no canabidiol, que é mais fácil hoje a gente conseguir liberação para estudo com canabidiol do que com THC. Por isso que a maioria das vezes vocês veem estudo chamando muita atenção pro nome canabidiol. Mas o óleo de cannabis, ele tem todo aquele efeito que eu já falei para vocês, em conjunto, e é muito importante pro nosso extrato a presença do THC também, tá? Então, eles conseguiram ver em alguns estudos científicos, alguns estudos em pacientes, né, em cobaias, eles viram que a cannabis, ela tem o poder de frear a disseminação do vírus, do COVID, pelas nossas células pulmonares, tá bom, gente? Então, para quem entrou agora aí, eu coloquei aqui um artigo científico super bacana, tá aí na tela para vocês, da ação, né, do canabidiol no COVID. Esse artigo saiu aí em março, tá? É muito bacana esse artigo, tá em inglês, mas eu indico aí todo mundo a ler, tá bom? Então, canabidiol inibindo a replicação do vírus do COVID e promovendo ao hospedeiro a resposta imunológica inata, tá bom? Super importante aí para quem entende de imunologia. Então, vamos lá. Além dela frear essa disseminação pelas células pulmonares, a gente tem a estimulação do sistema imunológico, coisa que a gente já conversou várias e várias vezes. Então, a gente tem receptores CB1 e CB2 no pulmão, por isso que se eu tenho um óleo que tem o poder de anti-inflamatório, quando ele entra em contato com esses receptores do pulmão, ele vai promover a resposta anti-inflamatória do meu tecido, tá bom? Das células pulmonares. Assim como eu tenho abundância de receptores CB1 e CB2 nos meus órgãos imunológicos, né? No meu sistema imunológico, tá? Então, quando eu administro esse tipo de óleo para o meu paciente que está com Covid, né, para o paciente que está com Covid, a gente consegue estimular o sistema imunológico dele e ele consegue vencer mais fácil essa doença, tá? Obviamente que a pessoa não pode só tomar o óleo, é uma terapia adjuvante, é o que eu sempre falo para vocês, tá bom? É uma terapia que vai acontecer em conjunto, vou associar com o protocolo terapêutico daquele paciente, tá? Além disso, em uma das lives eu já contei para vocês que a gente falou até de vários compostos, enfim, mas a gente comentou sobre a utilização da cannabis
para auxiliar nos processos infecciosos, tá bom? Então, eu dei vários exemplos para vocês. O óleo, então, ele tem o poder associado, né, os canabinoides corretamente na nossa terapia, a gente vai ter uma ação viricida, bactericida e fungicida, tá bom? Então, se eu tenho uma ação viricida, eu vou conseguir brecar mais fácil a disseminação daquele vírus, tá bom? Lembrando que um dos grandes problemas do paciente com Covid é que esse paciente, por conta da inflamação causada pelo vírus naquele tecido pulmonar, ele acaba desenvolvendo uma infecção secundária, né? E aí precisa de toda aquela associação de antibióticos. Quando a gente tem um paciente em tratamento, a gente consegue ter essa ação bactericida, dessa pneumonia secundária que acaba acontecendo por causa do Covid, tá? Além disso, ele também é fungicida. Além daquela ação anti-inflamatória que eu falei para vocês no pulmão, a cannabis, ela também vai promover a homeostase do nosso organismo. Lembra que eu sempre falo para vocês que aquele sistema endocannabinoide que nós temos, que é aquele sistema que produz a nossa cannabis interna, endógena, né? Nossos compostos semelhantes, né, aos canabinoides, tá, endógenos, eles acabam promovendo toda essa homeostase do nosso organismo. Se eu tenho uma deficiência de endocannabinoides, eu consigo desenvolver mais fácil a alteração inflamatória. Então, quando eu dou canabinoide para o nosso organismo, a gente promove esse equilíbrio e ele consegue vencer mais fácil a inflamação pulmonar, principalmente. Lembrando também que muita gente tem Covid com sinais, eu tive com sinais de muitas dores nas pernas, né? Muita dor. Então, a gente também acaba tendo um tratamento que vai auxiliar nesses efeitos colaterais, tá? Que vai dar ali por causa do vírus, né? Nesses sintomas que a gente vai ter por causa do vírus. Além disso, eu não sei, eu sempre falo pra vocês, mas eu não sei se vocês já viram, eu trouxe aqui pra colocar pra vocês, mas antigamente a gente tinha uma cigarrilha que era vendida, cigarros, né? Em 1905, gente, olha que fantástico, vou colocar aqui pra vocês verem. Essas cigarrilhas Grimault, tá? São cigarros índios, né? Eles eram muito utilizados em 1905, e eu vou colocar agora para vocês aqui. Olha só a bulinha que vinha nesses cigarros índios, né? Então, ó, ali a gente consegue ler. Dificuldade em respirar, a indicação. Dificuldade em respirar. Roncadura, que são roncos, flatos, né? Respiração sibilante, ou seja, com aqueles barulhinhos, com estertor pulmonar, tá bom? Produz uma expectoração, então a cannabis, olha lá, esses cigarros é de cannabis índica, olha ali do lado dos índios, cannabis índica, tá? Tornando-se mais fácil a respiração, mais branda a tosse, e ajuda ali no processo da insônia do paciente, tá bom? Então, gente, em 1905, a gente já tinha isso sendo vendido. Em 1942, a gente também tinha as tinturas de cannabis. Então, já em 1905, já se sabia que a cannabis era utilizada para ajudar na parte respiratória do paciente, ajudar em tosse. Como que eles já sabiam que um cigarro iria ajudar em processos inflamatórios pulmonar, em processos de sibilo, estertor pulmonar? Gente, é incrível, né? Então, a gente tem muito que olhar para trás e ver que tudo isso já era utilizado. Em que momento aí da história que a gente acabou se perdendo e começou com todo esse preconceito, né? Então, era muito utilizado, tá? Agora eu vou colocar para vocês um que a gente tinha em 1942. Ó, vamos lá. Este daqui tá um pouco distorcido aí a fotinho pra vocês. E tudo isso, todas essas fotos, todas essas histórias, vocês encontram no meu e-book gratuito, tá? Todas essas histórias eu conto lá no e-book gratuito, mostro todos esses produtos que era utilizado, quando começou a ser utilizada a cannabis. Então, pede lá no direct que eu envio o e-book pra vocês. Essa tintura aí que vocês estão vendo era uma tintura de cannabis que era vendido nessa época de 1942, que eu falei pra vocês, tá?
no rótulo dela, é que ficou distorcido um pouquinho aí na replicação da foto, mas no rótulo dela tá escrito assim, uma dose geralmente cura. Olha só que incrível, né? Em 1942, tá? Lembrando que a cannabis é muito mais antiga que isso. A gente tem escritos chineses datados de mais de 3.000 anos antes de Cristo, já indicando a utilização da cannabis sativa, a cannabis ruderalis, a cannabis índica para fins medicinais, tá? Fins medicinais, fins religiosos também, muito utilizado em várias religiões, hindus, enfim. A gente precisa estudar bastante aí da história, porque é bem bacana e a gente já tem muita informação que não é de hoje, tá bom, gente? Olha só, 1942. Agora eu vou voltar aqui para vocês. Agora que a gente já conversou sobre a ação direta da cannabis no Covid, na disseminação do vírus, impedindo essa infecção secundária, né, por essa pneumonia que acontece, a gente conversou que ela também tem uma ação indireta, né? Então, qual que é a ação indireta da cannabis no paciente com Covid? O paciente com Covid, ele, por todo aquele estado, muitas vezes, e até quando meu esposo foi para o hospital com Covid, a primeira indicação do médico foi se acalmar, porque a ansiedade te faz atrapalhar a respiração. Os ataques de ansiedade prejudicam o tratamento do Covid, né? Então, se eu tenho um extrato que é indicado para ansiedade, eu vou estar tratando indiretamente o meu paciente com Covid também, tá? Então, acalma, relaxa. Geralmente, esses pacientes que estão passando pelo processo do Covid ficam naquela paranoia, colocam coisa ruim na cabeça e acaba atraindo mais coisa ruim ainda para a vida deles, né? Então, o paciente que toma vai ajudar a acalmar, retirar essa ansiedade. O paciente que contraiu o Covid e tem síndrome do pânico, já agravou muito a doença só dele pensar na cabeça dele que já tá ali num processo infeccioso. Então, ajuda nessa síndrome do pânico. Dá aquela sensação de relaxamento, tá? Principalmente mental, né? Então, também aí, como a gente estava falando da ansiedade, a pessoa que tá passando por esse processo, ou às vezes a pessoa nem tá com Covid, mas por conta de tudo isso do Covid, a pessoa acaba tendo picos de estresse, né? Lembrar que o estresse, como eu já falei pra vocês inúmeras vezes, o estresse aumenta a pressão arterial, o estresse ele provoca uma inflamação maior ainda do seu corpo, que vai refletir em inúmeras doenças amanhã ou depois, tá? Então, estresse não é bom pro organismo. Se eu tenho um paciente com Covid, coisa do tipo, a gente vai promover a diminuição desse estresse desse paciente. O estresse provoca elevação de pressão arterial, não é verdade? Então, ajuda a diminuir a pressão arterial do meu paciente. Muitas vezes esses pacientes também, eles acabam tendo processos de insônia, né? Porque ficam com aquela coisa na cabeça, não conseguem dormir. Então ajuda muito na insônia, ajuda a regular o seu humor, que também vai ser um efeito colateral de todo esse processo que o paciente está passando, tá? A gente vai ajudar muito nessa questão do sono, tá bom? Lembrar, gente, é muito bacana, depois eu quero que vocês pesquisem. Tem uma universidade lá no Canadá que eles estão estudando uma proteína que contém na folha da cannabis, tá? Na folha, fruto, né? Na planta. E essa proteína, ela ajuda muito nos processos de recuperação do Covid, tá? Eles estão utilizando estudos, eles estão prometendo que vão fazer uma vacina com essa proteína e essa proteína ela vai responder muito melhor que qualquer outro tipo de vacina que a gente tenha no mercado. E olha só que legal, se eu faço uma vacina que veio de uma planta, eu tenho uma vacina vegana. Então, vai ser a primeira vacina vegana da história, tá? Mas isso são estudos, tem muita coisa que se desenvolver. Esse processo aí para desenvolvimento de uma vacina é bem complexo, é bem difícil, precisa de muitos testes, muitos estudos, né?
para ninguém virar jacaré, mas é incrível depois se vocês pesquisarem, pegar a matéria, tudo, para ver como que eles chegaram a essa conclusão, é incrível o estudo. Através de uma proteína da planta, eles conseguiram desenvolver ali uma boa resposta ao tratamento com Covid, tá bom? Além disso, vocês vão ver em G1, vocês vão ver em um monte de site, um monte de fórum internacional também, bastante aplicações da cannabis medicinal para tratamento do paciente com Covid, tá bom, gente? Então, vamos passar para a segunda parte da nossa aula, da nossa conversa, né, do nosso bate-papo, em relação à síndrome de burnout, né? Por que eu coloquei síndrome de burnout junto com Covid? Porque burnout, para quem não conhece, é a síndrome do esgotamento profissional, tá? Essa síndrome do esgotamento profissional, ela é extremamente importante para todos os profissionais. A maioria das pessoas acham que é só profissionais de saúde, mas não é só para profissionais de saúde. Professores também sofrem muito com a síndrome de burnout. Agora, com todo mundo em casa, todo mundo passando muito estresse, todo mundo com muita preocupação, a gente acaba também trazendo muito essa questão, né? Os profissionais que estão ali na linha de frente, trabalhando, guerrilhando todos os dias com Covid, eles também desenvolvem uma síndrome de esgotamento profissional, tá? Então, é extremamente importante a gente tocar nesse assunto, porque burnout acaba ocasionando muitos suicídios anuais. Estima-se, né, que cerca de 30% dos médicos, eles acabam sofrendo de burnout, tá? Depois eu vou responder todos os comentários aí de vocês, mas vão mandando aí um monte de perguntas e depois eu respondo tudo no final, tá? Como sempre. Então, qual que é o meu grande problema na crise de burnout, né? Então, o burnout, ele acaba prejudicando em todos os aspectos o paciente, né? Tanto físicos quanto mentais. Por que físico? Porque ele se cansa, ele se esgota, é o esgotamento, né? E emocional, porque desenvolve depressão, síndrome do pânico e todas essas coisas. Gente, a síndrome de burnout, ela já tem uma classificação nas doenças, todo mundo acha que é coisa da moda, enfim, mas não é, tá? Há muito tempo já, a burnout, ela participa do grupo 5 das CIDs, tá? Então, é uma CID, é uma classificação, a síndrome de burnout. E hoje, estima-se que ela acomete cerca de 33 milhões de pessoas, tá? Isso falando só em Brasil, imagina nível mundial, tá? Então, burnout é uma síndrome muito séria que a gente tem que conversar e muitas vezes a gente não conversa, as pessoas não falam sobre essa crise ou pensam que é só uma depressão ou alguma coisa do tipo, mas não. Burnout é extremamente importante, tá bom? E como eu falei pra vocês, não é só de classe médica, tá? Principalmente nos dias atuais, né? Então, esses professores que estão em casa, ali dando aula, passando muito estresse, passando por realmente um esgotamento profissional. A Ivone sabe bem, né, Ivone? Tá complicado. Tá? Então, a gente tem que lembrar que a burnout, o que é a burnout? Quais são os sintomas, né? O estresse intenso, a ansiedade que ataca no paciente, um nervosismo intenso que o paciente passa, né? E quem tá tratando, o médico que tá lá, o enfermeiro que tá lá na crise, na linha de frente do Covid, ele acaba virando paciente com burnout depois, né? Porque é tanto estresse, tanta sobrecarga emocional, imagina né, a montoeira de coisas ruins que essas pessoas estão tendo que ver, tendo que conviver. Eles têm que ser fortes por eles e têm que ser fortes pelos pacientes também, porque não é fácil, né? Tem que dar sempre esperança ali para aquele paciente, ver coisa ruim, não tem como, detona o psicológico, detona fisicamente o profissional de saúde, tá? Então, burnout é uma coisa que a gente sempre tem que conversar. Lembrar que o paciente de burnout também, ele acaba tendo uma grande desmotivação, ele não se sente motivado em trabalhar,
porque tá esgotado, né? Insônia, o paciente ele não consegue ter um sono correto. Se ele não consegue ter um sono bom, ele vai afetar no humor. O estresse do trabalho vai afetar no humor também desse profissional, né? Então, a depressão, que eu tava conversando com vocês, que ele acaba desenvolvendo, então eu vou ter ação da cannabis em todos esses aspectos da burnout. Se eu tenho um paciente que ele sofre de ansiedade, a cannabis vai ajudar nesse processo de ansiedade do paciente com burnout, do médico, do enfermeiro, enfim. A burnout é muito, muito conhecida também na medicina veterinária, tá? Porque, querendo ou não, o profissional veterinário ele acaba sofrendo uma desvalorização muito grande, ele acaba precisando de realmente um apoio psicológico muito grande nesse momento, porque é impossível na nossa classe veterinária a gente não sofrer de burnout, porque a gente se envolve com aquele paciente, assim como qualquer área, mas a gente se envolve muito com aquele paciente. Na medicina humana a gente tem ainda o SUS. Na veterinária, a gente se depara com aquele proprietário que quer tratar a todo custo o seu paciente, seu filho, porque a gente está lidando com o filho da pessoa. E a pessoa muitas vezes olha pra você e fala assim, eu não tenho dinheiro pra tratar, o que eu posso fazer? E todo mundo acha que o veterinário que é cruel, né? Porque o veterinário não trata o cachorro porque o veterinário não quer. Mas na verdade não. Pra gente fechar um diagnóstico a gente precisa de exame. Exame custa caro, muito caro. A gente precisa tratar aquele paciente, medicamento. Então, o fato da gente não ter um SUS canino por enquanto, digamos assim, para todo mundo, perto de todo mundo, né? Acaba influenciando totalmente no psicológico desse veterinário, né? Quantas vezes não vi veterinário recém-formado que foi trabalhar lá comigo na clínica que acabou se decepcionando com a profissão? Porque começa a se deparar com um monte de situações que a gente não aprende na faculdade. A gente não aprende na faculdade que a gente vai ter que atender aquele paciente sem conseguir fazer um exame para diagnosticar o que ele tem. Ou às vezes a gente vai, apesar de ter tratamento, o proprietário não ter acesso a esse tratamento e ser caro demais para a gente poder dar esse acesso. Então isso contribui muito, muito, muito pro burnout de médicos veterinários, e é muito sério, tá? Infelizmente, né? Temos que torcer aí por um SUS canino futuramente. Então, não é algo só de profissionais, é algo de quem tá em casa também, vivendo um estresse em casa, às vezes um problema no casamento, coisas do tipo, ele também pode passar por uma síndrome de burnout, tá? E, obviamente, que a minha querida cannabis medicinal vai agir em tudo isso, ela vai ajudar meu paciente como adjuvante ou como papel principal, né? Então, vai reduzir a ansiedade, vai ajudar nesse processo de depressão, vai melhorar o sono, vai melhorar o humor, vai melhorar esse cansaço, relaxar esse paciente, tá bom? E lembrar, né, que a nossa querida, o nosso querido THC, ele é muito semelhante a um canabinoide que nós produzimos, que é a anandamida, né? Então o THC ele se liga lá nos receptores de anandamida que nós produzimos e ele age como se ele fosse anandamida. O nosso corpo responde como se aquilo que tivesse grudado lá no nosso receptor fosse anandamida. E anandamida, do sânscrito, ananda significa boa-aventurança, alegria, felicidade, euforia, e amida a classe que se encaixa ali a molécula, tá? Química. Então, quando eu tô dando um extrato rico em todos os canabinoides pro meu paciente, eu ajudo ele em todos esses aspectos. Então, melhora o humor, melhora a disposição, não é à toa, né, que todo mundo conhece o maior efeito da cannabis, que é rir descontroladamente. Mas porque melhora o humor, tá? Dá disposição para essa pessoa. Se eu tô melhorando o humor, eu tô melhorando a disposição do meu paciente também, tá bom, gente? Então, quanto a isso, a gente já sabe muito bem, a gente conversa sempre, né? E vocês já estão aí carecas de saber, de me ouvir falar da anandamida, tá?
Então, isso daí está totalmente ligado com esses profissionais que estão em linha de frente. E olha só que fantástico. Tem um estudo acontecendo em São Paulo, tá? Com parceria entre um hospital e com parceria e com uma universidade. E eles estão pegando esses pacientes, esses profissionais de saúde de linha de frente, que estão ali lidando com a pandemia e estão lidando com toda essa tempestade emocional, essa tempestade psicológica, né? E eles estão dando cannabis para essas pessoas, olha só, estão dando cannabis para esses enfermeiros, médicos, estão tendo resultados fantásticos com esse esgotamento profissional que eles acabam sofrendo, tá? E em breve eles vão publicar todo o resultado que eles obtiveram aí dessa experiência deles. E tem sido muito legal mesmo, tem ajudado muito, né? Então, não só o paciente com Covid, mas o profissional que está cuidando desse paciente com Covid pode receber o seu tratamento com cannabis medicinal e funciona super bem, tá bom, gente? Lembrar também, né, que pro paciente com burnout, a gente vai ter também toda aquela ação indireta do meu tratamento igual eu tenho com Covid, tá? Qual que é a ação indireta? Tudo isso que a gente já conversou, ansiedade, estresse, apetite, que melhora, o sono, que regula, o humor, enfim, tá? Lembrar que o estresse do nosso corpo, o estresse que a gente sofre, né, tanto psicológico, acaba causando um estresse físico, né? Eu acabo tendo reflexo desse estresse psicológico no meu organismo, porque eu vou ter um problema gástrico, eu vou ter um problema de ansiedade, e esse problema de ansiedade pode causar outros problemas, né? Todos esses estresses acabam causando um desbalanceamento do meu sistema endocannabinoide, tá? E esse desbalanceamento do meu sistema endocannabinoide provoca uma redução de anandamida no meu corpo. Reduziu a anandamida, que é quem me dá felicidade, o que eu tenho? Depressão, tá? Então, quando a gente tem redução de anandamida, a gente pode ter aumento de pressão arterial. Então, o estresse também acaba causando esse aumento de pressão arterial. Eu tenho ansiedade, eu tenho alterações no meu humor, quando eu não tenho o nível correto de anandamida no meu corpo, e acabo desenvolvendo um distúrbio de sono. Então, quando eu forneço para o meu paciente um tratamento à base de cannabis, eu estou dando os canabinoides que estão deficientes no meu corpo, e essa deficiência, né, de canabinoide acaba sendo suprida pelo meu tratamento, e aí eu provoco a homeostase do nosso corpo. Como a gente sempre conversa, o que é a homeostase do nosso corpo? O equilíbrio do nosso corpo. A homeostase, o equilíbrio do nosso corpo faz com que a gente não tenha doenças, tá? Por quê? Porque quando eu tenho desregulação do meu sistema endocannabinoide, eu acabo tendo aquele monte de doenças que eu falei pra vocês, da árvore da doença. Lembra que eu falei pra vocês que a gente tem a raiz dos nossos problemas e a gente tem as folhinhas lá que são a raiz, o resultado das nossas raízes, né? Então, qual que é a raiz do nosso problema? Estresse, alimentação deficiente, ansiedade, e reduz em que? Acaba se resumindo em que? Problemas, doenças, alterações de sistema imunológico, tá bom, gente? Então, isso foi o que eu queria dar de parte de teoria aí pra vocês. Agora eu vou dar uma olhada nos comentários de vocês pra gente discutir um pouco sobre as perguntas aí. Então, podem mandar pergunta, o que vocês quiserem perguntar aí, a gente conversa, tá? Vou voltar lá no meu comentário, lá no comecinho. Acho que foi da Marlene, que ela estava perguntando de interações medicamentosas, né? O que é muito importante a gente citar, Marlene, na verdade, é que a gente está causando muitos problemas hepáticos, né? Os médicos estão passando aí inúmeros medicamentos para tentar escolher o melhor protocolo que vai ajudar o paciente.
E esses tratamentos que estão sendo propostos para os pacientes com Covid estão dando muitas alterações. Estão dando sobrecarga, principalmente hepática, e sobrecarga renal. Então, se eu entro com um óleo, um composto rico em canabinoides, de modo geral, para o meu paciente que tem um problema no fígado ou que está passando por uma sobrecarga renal, a gente acaba tendo intensificação desses sintomas. Então entra lá naquela questão de que a gente precisa ser tratado com cannabis medicinal por um médico que entenda das interações medicamentosas, dos efeitos tóxicos, da sobrecarga que a gente vai ter nos nossos órgãos, para a gente conseguir ver qual paciente é apto ou não a fazer o nosso tratamento com cannabis medicinal, tá? Então, há relação de interação medicamentosa. Em uma das lives eu conversei com vocês que até omeprazol pode causar interação medicamentosa. Quem é meu aluno, ó, Marlene, você sabe, hein? Quem é meu aluno sabe lá de um macete que eu passo para vocês descobrirem todas as interações medicamentosas. A cannabis, ela pode reagir, interar com mais de 300 medicamentos diferentes. E para os meus alunos, em uma das aulas, eu passo um macete lá, que é um lugar que a gente entra e tem todos os medicamentos, uma lista vastíssima de medicamentos que podem ter interação com a nossa cannabis e quais os efeitos vão provocar nesse organismo, né? Então, sim, tem interação medicamentosa, por isso que a gente tem que sempre fazer o acompanhamento com o nosso médico, tá bom, gente? A Marlene perguntou, em comparação com a azitromicina, que é um antibiótico que usa em Covid, a cannabis potencialização? Sim, a cannabis ela vai agir tanto na parte de suporte de imunidade para o paciente, então estimulando o paciente, né, o sistema imunológico do paciente a reagir melhor a todo esse processo que está acontecendo por causa do vírus, tá? Mas existem itens específicos, compostos específicos do meu óleo que eu escolho para tratar meu paciente, que potencializa a ação bactericida e viricida, tá, Marlene? Então, a gente tem que ver lá nos compostos, tem terpenos específicos e tudo isso eu passo também para os meus alunos. Tem terpenos específicos que quando eu combino lá na composição do óleo, eu acabo potencializando muito a ação bactericida, a ação viricida e fungicida no tratamento desse meu paciente, tá? A Renata perguntou, adjuvante? Sim, Renata, tá? Lembrar que eu sempre comento que a cannabis, ela é muito utilizada como adjuvante a tratamentos. Eu vou pegar meu paciente com Covid, eu vou tratar só ele com cannabis medicinal? Não, tá? Eu vou associar a cannabis medicinal no protocolo terapêutico desse paciente, tá? Para câncer, posso tratar só com cannabis? Posso, né? Mas e se eu colocar adjuvante com a quimioterapia? Eu vou ter um resultado também bem satisfatório, tá bom? Claro que cada caso é um caso, cada tipo de tumor é um tipo de tumor, então a gente tem que avaliar sempre o caso, mas sempre a gente vai utilizar a cannabis como adjuvante ao nosso tratamento. Ah, mas e aquele paciente que convulsiona? Ele vai tomar só cannabis? Depende, né? De início, eu vou pegar aquele... Porque é assim que vai chegar o paciente pra gente, né? É bem desse jeito. O paciente chega tomando gabapentina, o paciente chega tomando Gardenal, diazepam em crise, o paciente chega tomando brometo de potássio, então inúmeros medicamentos para convulsão. Eu vou tirar tudo e dar cannabis? Não. Primeiro eu vou associar. Depois que o paciente estabiliza, eu tento reduzir os alopáticos, ou seja, os medicamentosos, tá? E em alguns casos a gente consegue deixar só a cannabis. Em muitos casos, a cannabis vai ser um potencializador do tratamento. Por quê? Se eu pegasse esse paciente lá desde o início e tratasse ele só com cannabis medicinal, a gente teria um controle muito melhor, né? Eu tenho o caso da Lessie, da Celiane, que ela começou com umas crises
de convulsão, ela começou com umas crises de ausência muito importante e é uma paciente extremamente agitada, nossa, muito agitada, muito agitada. E aí isso acabava causando ela bater muito a cabeça em várias partes, bater no armário da cozinha dela e descer rolando escada, enfim, várias coisas, e sempre acabava causando uma crise convulsiva. Então eu entrei com a cannabis medicinal para ela e a gente conseguiu, só com a cannabis medicinal, reduzir as crises dela para zero. Tá? Zero. A gente foi fazendo o desmame, ela não teve crise convulsiva, mas a cannabis deixava ela tão relaxada, tão tranquila em casa, que a proprietária não quis abrir mão da administração da cannabis, porque a cachorra é um terror. Ela é muito terrorista, né? Então, sim, como adjuvante, tá bom, Renata? Sempre. Quando eu conseguir reduzir, eu vou reduzir só para cannabis, mas a maioria das vezes eu vou utilizar como adjuvante na minha terapia, tá bom? Marlene, os professores estão trabalhando muito mais nessa pandemia, muito mais. E querendo ou não, né, muita gente acaba não tendo respeito adequado com esses profissionais, o que causa uma insatisfação, uma desmotivação. Lembra que a gente falou lá que a burnout, um dos sintomas da burnout é desmotivação? Esses professores, você acha que eles estão se sentindo motivados? Eles não estão se sentindo motivados, né? Então, é complicado. A gente acaba desenvolvendo burnout também dos professores. Todo mundo acha que burnout é coisa de médico. Não é coisa só de médico, tá bom? Vanessa, tenho escutado cada vez mais sobre essa síndrome. Tá complicado mesmo. Cada vez mais o pessoal tá sendo diagnosticado com essa síndrome, tá bom? Marlene, maior número de profissionais que suicidam é na VET. Sim, existem estudos que pegam os pacientes com burnout, pegam pacientes de modo geral de suicídio, né? E aí eles veem qual a profissão, e muitos desses suicídios, a maior parte, são de veterinários e estão atrelados ao esgotamento profissional. Por tudo isso que eu falei para vocês, né? Além da gente ter que lidar com o peso daquele tratamento, aquele tutor que não tem o dinheiro para fazer o tratamento do pet, que joga toda a culpa em você praticamente, né? Que se você não salvar a vida dele, a culpa é sua, né? Não pelo tutor não conseguir. A gente acaba tendo os procedimentos de eutanásia, que é sempre muito difícil a gente conversar, né? As pessoas acham que é fácil para o médico veterinário fazer eutanásia, mas não é. Muitas vezes, inúmeras vezes, eu chorei junto com o proprietário na mesa, em cima do paciente, porque eu não queria ter que fazer aquilo, e acaba jogando todo o peso pra gente. Principalmente os proprietários, na hora que eles querem optar, que eles estão vendo que eles não têm mais saída, que eles têm que optar pela eutanásia, eles jogam em cima da gente. Ah, mas o que você acha? Se você achar que tem que fazer, então a gente faz, né? E jogam o peso do procedimento nas nossas costas, que já não é fácil por si só ter que fazer o procedimento e ainda ter que carregar essa não culpa, né? Porque a gente tá... Quando a gente faz com indicação, a gente está aliviando uma dor de um paciente, mas mesmo assim é muito difícil, né? Quem somos nós aí para dizer o momento que a gente tem que parar de tentar ou dar tudo por aquele paciente? Muitas vezes a gente acaba optando pela eutanásia, em muitos casos, porque vai ser melhor para o paciente, porque o tutor não consegue tratar aquele paciente, né? E os custos altos de um tratamento a gente também não consegue arcar, não é só nossa mão de obra, tem muita coisa por trás, né? A Ivone escreveu: insônia é muito presente na educação, né? Ela tá aí também de linha de frente aí lecionando aí para as nossas crianças que estão em casa, e é complicado mesmo, né? A Ivone, ainda principalmente, ela acaba trabalhando com crianças especiais e demandam ali a presença dela, né? Então é muito mais complicado e acaba não passando aí por situações fáceis, né, Ivone? Complicado. Marlene, mas tem pessoa que só chama de filho até a hora que tem que colocar o dinheiro no bolso, a mão no bolso. É difícil lidar com a hipocrisia, muitas vezes, né? E muitas vezes a gente vê gente com dinheiro que não quer gastar
com o tutor, né, com o paciente, tratando o paciente, e muitas vezes a gente vê gente que não tem condição nenhuma fazer até empréstimo para cuidar do seu pet, né? E é complicado, né? A Marlene escreveu: já prescreve pro bicho e encaminha o tutor pro terapeuta canábico. Mas olha, a maioria das vezes que eu tô na sala com o proprietário fala assim: mas você cuida só de bicho? Ou você pode prescrever pra mim também? Eu falo: não, eu vou te passar um médico que vai prescrever pra você, mas sai daqui com a receita do seu pet, vai atrás da sua receita, que vai ser bom. E quantas vezes eu tive que ser psicóloga dentro do consultório, né? Porque aí a pessoa vai contar que também sofre de depressão, pergunta se é bom pra depressão, você faz a orientação, aí a pessoa já começa a contar de toda a vida, o porquê que ela desenvolveu a depressão e o que ela tá vivendo. E a gente tem que ser, além da gente ter que tratar o paciente, a gente tem que muitas vezes ser psicólogo do proprietário. Mas eu adoro bater papo. Às vezes o pessoal vai lá bater na minha porta pra interromper minha consulta, que eu já passei muito do horário. Às vezes fico 2 horas e meia com o tutor batendo papo dentro do consultório e vão lá me tirar, enfim, né? Marlene que eu diga. Marlene, pode já dar pro tutor antes de atender? Ó, é uma dose pro tutor antes de atender o tutor, uma dose pro veterinário que vai ter que atender o tutor, uma dose pro cachorro pra curar o cachorro, é pra todo mundo, tem que sair distribuindo, até pro cara lá da recepção que tem que lidar ali com o público, e muitas vezes a gente se estressa muito numa recepção, em atendimento às pessoas, e até ele vai precisar tomar, todo mundo tem que tomar, tá? Eu acho que vou sugerir para minha chefe dar cannabis para todo mundo. Tem que sugerir, tem que ser o kit cannabis, né? Tem muitas empresas que falam bastante isso, kit cannabis, principalmente nos hospitais, hein? Marlene, e além desse estresse todo, precisa melhorar a alimentação, porque o pessoal da saúde nem tempo para se alimentar direito tem. Exatamente. Acaba tendo uma alimentação péssima, acaba comendo qualquer coisa, alguma coisa que seja mais rápido. Quantas vezes até a gente não consegue nem almoçar, né? Hoje o meu almoço, fala aí, Marlene, hoje o meu almoço foi uma Pringles. Então, por causa da correria, não dava tempo, era o que tinha ali, então a gente manda Pringles mesmo. Então, é complicado, não podemos fazer isso, né? Mas às vezes é complicado. Marlene, eu sei, amo esse macete, não conto, tem que fazer o curso pra saber. Lá das interações medicamentosas, é isso aí. Qual a sua opinião sobre os produtos que utilizam nanotecnologia? Eu gosto muito desse tratamento por ele ser natural, por ele ser de fácil acesso. Eu digo que é um tratamento que tem que ser acessível a todos, né? Então, eu gosto muito da gente poder produzir o medicamento do nosso paciente no quintal, né? Não estou fazendo apologia nenhuma, a gente tem que seguir as leis do nosso país, né? Mas a minha medicina dos sonhos seria isso. Seria todo mundo poder cultivar no seu quintal, extrair seu próprio medicamento e saber o que você tá dando, tá bom? Quando a gente fala de nanotecnologia, eu não gosto de nada que passe por um laboratório. Se eu tô pegando alguma coisa natural, eu não quero que aquilo passe por um laboratório. Na verdade, eu quero que aquilo seja o mais natural possível para o paciente. Até porque se eu tiver que optar por alguma coisa que passou por um laboratório, eu vou optar lá pelos tratamentos convencionais, tá bom? Agora, quando a gente fala em relação à extração, métodos de nanotecnologia para extração do nosso composto, é outra coisa. Apesar de eu defender a extração do modo mais natural possível, sem solventes, sem químicos, enfim, existem inúmeras opções também de extração. E eu sou a favor de sempre optar pelo mais natural possível. Mas isso aí é uma opinião minha. Até porque, se a gente vê, por exemplo, os canabinoides sintéticos, inúmeros estudos mostram uma melhor absorção no nosso corpo de canabinoides sintéticos do que de canabinoides naturais, né? Infelizmente. Mas eu sempre opto pela medicina acessível. Tratamento acessível a todos, tá? E acessível não digo só financeiramente, eu digo de facilidade, eu digo em você saber o que você tá dando pro seu filho, saber o que você tá dando pro seu pet, é o que eu sempre costumo falar.
se o pessoal mistura químicas, coisas ruins, em leite de criança, que a gente vê com água oxigenada e um monte de outras coisas, o que não vou colocar num remédio, né? Tá bom? Marlene, precisamos falar sobre o luto. Próxima live, hein? O luto é muito complicado, né? Quando a gente fala isso, a gente envolve coisas muito delicadas. Renata, realidade na nossa rotina, concordo. Verdade, somos empáticos. Marlene, sem comentários do seu almoço hoje lotado de olhares de reprovação. Fazer o quê, né? Às vezes a gente tem que submeter essas coisas pro bem dos nossos pacientes. Se eu parasse para comer, eu iria acabar não ajudando tantas vidinhas aí e a gente teria muitos pacientes em sofrimento. Inclusive, vou colocar aqui depois para vocês aí um relato de um paciente que a gente está tratando com cannabis medicinal, acupuntura, moxa-bustão, tudo, que hoje ele chegou no consultório sem andar e a proprietária acabou de me mandar uma mensagem, vou colocar o print depois pra vocês, que ele tá andando, tá toda feliz lá, que ele teve uma boa reação, o top da dona Neuza. Tá bom, gente? Espero que eu tenha conseguido aí tirar todas as dúvidas de vocês. Se vocês têm alguma outra dúvida, por favor, mandem. Se não deu tempo de mandar a sua dúvida na live, se a sua dúvida surgiu depois porque você está assistindo a live lá no nosso feed, no nosso IGTV, manda no meu direct que eu vou ter um prazer aí enorme em conversar com todos vocês e responder todas as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo pra todo mundo, muito obrigada pra todo mundo que ficou até aqui na live com a gente. E eu quero mandar um beijo imenso aí pra Marlene, pra Renata e pra Fabiana, que são minhas alunas e não perderam a live, hein? Agradeço muitíssimo por estarem aí na live com a gente. Apesar de vocês já terem tudo isso que eu falei aqui, tudo lá no curso, vocês, além disso, estão aqui, minhas fiéis escudeiras, assistindo. Um beijo, Rogério, amor, ó, meu marido ali, ó, colocando maravilhosa mão de coração, puxa saco. Obrigada, amor. Um beijo pra todo mundo, gente. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma sugestão de live, alguma sugestão de tema que vocês gostariam de ver aqui, de post, qualquer coisa, me mandem aqui no direct que eu vou responder para vocês. Um beijo, Vanessa, obrigada, Ivaneide, obrigado todo mundo, Ivone, todo mundo que esteve até aqui. Até mais, até a próxima. E amanhã tem live, hein? Aspectos jurídicos e o tratamento nos pets. Um beijo, tchau, tchau pra todo mundo.